Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, agradecemos esses momentos que são disponibilizados para nós. Essa 1 hora é um bálsamo e eu convido todos a refletirem como que a gente às vezes chega e como que a gente sai, com os nossos pensamentos mais equilibrados, com novo ânimo, mais corajosos, ou pelo menos com o coração mais manso, mais acalmado diante das situações que vivenciamos no dia. Muito obrigado, Pai, por essa casa espírita que nos acolhe, pelas orientações dos amigos espirituais que nos sugeriram todos os trabalhos da casa. Todos os trabalhos têm a participação deles na sugestão de que nós aplicássemos esses trabalhos. E com certeza é com o intuito do nosso crescimento. Agradecemos a equipe espiritual e que nós consigamos aproveitar esses momentos da forma como eles gostariam que nós aproveitássemos. Que assim seja. Do capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos, fazendo sofrer sua família e seus subordinados. O peso de seu orgulho e despotismo parecem querer compensar o constrangimento que lhe é imposto a lures. Não ousando impor autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que lhe poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida. Ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Vamos construir na noite de hoje alguma ideia de como a gente trafegar na afabilidade, na doçura, né? Esse é o convite do Evangelho dessa noite. Algo que muitas vezes escapa por entre os nossos dedos, porque Lázaro é muito feliz nas reflexões que ele coloca aqui, né? Ele fala que a gente é dócil enquanto não tem nada que esteja nos ofendendo, nos contrariando, nos trazendo situações que fazem com que a gente mostre verdadeiramente quem a gente é. E isso devia ser para nós um motivo de alegria, porque quando a gente recebe esse impulso exterior que faz com que a gente morda, a providência divina está trabalhando na nossa intimidade para arrancar a gente da ilusão de que nós somos dóceis, que nós somos bons, que nós somos afáveis, pacienciosos, enfim, que nós somos já as criaturas
né, perfeitas, perdidas num planeta de provas e expiação. E a realidade bate à porta de toda criatura que vive nas ilusões. A gente tem muito o que modificar e transformar ainda, mas a gente muitas vezes não aceita que a gente está nessa etapa. A gente muitas vezes não aceita que a gente necessita uns dos outros. A gente muitas vezes se julga autossustentável, mas porque é a nossa prepotência, achando que a gente já sabe de tudo, já conhece tudo, que não precisa de mais nada. E as limitações vêm para poder trazer a realidade de quem nós somos. E muitas vezes a gente acaba se rebelando porque esse convite divino para a nossa modificação não é muitas vezes aceito, porque é como uma criança rebelde que prefere a diversão aos seus deveres. Eu lembro quando era criança, na escola, que a gente gostava muito mais do horário dos intervalos e das brincadeiras do que do tempo que a gente deveria ficar sentado numa carteira treinando caligrafia, né, quando a gente está bem novinho, né, treinando caligrafia, fazendo desenho, fazendo pintura. Eu lembro de algumas vezes a dificuldade que eu tinha, por exemplo, nas artes, né? A gente que é de exatas, né, tem muita dificuldade com essa parte artística. E eu tinha muita dificuldade de fazer pintura, de fazer tudo isso, né? E às vezes eu estava pintando, aí errava, saía para fora, né? Aí se apagava, e a gente não se conforma com aquilo, né? Falando agora aqui um pouquinho, conversando, eu acabo pensando, né? A tarefa às vezes da escola que era para entregar no dia seguinte, ficava até tarde tentando fazer, mas porque a gente acha que a gente é capaz de tudo, né? E que não precisa de auxílio nenhum, e a gente não dá ouvidos ao auxílio divino, né? E muitas vezes a gente larga as nossas tarefas para depois, mesmo quando é criança, porque a gente prefere, como eu falei, a diversão. Então a gente quer brincar enquanto é criança, aí quando dá a hora fatal que a gente tem que fazer a atividade ela leva um tempo, e às vezes a gente não tem aquele tempo para poder realizar a atividade porque a gente esbanjou no deleite. Então a justiça divina, ela trabalha de forma a equalizar para a criatura que ela tem que cumprir com as responsabilidades que ela tem. Ela tem os direitos, mas ela tem os deveres. Um não pode suplantar o outro. Deve existir um equilíbrio. Toda vez que existe um desequilíbrio, a criatura sofre as consequências do desequilíbrio. Então, quando a gente sofre um estímulo exterior, é porque uma ofensa nada mais é do que um estímulo exterior. A gente acha às vezes ofensa como algo que é pernicioso. Não. Ofensa é algo que vai trazer para nós um impulso para que a gente faça alguma coisa, que a gente realize algum movimento, né? A temperatura é uma ofensa, entre aspas, né? É um estímulo que pode trazer desconforto para algumas criaturas que começam a morder porque estão com calor ou porque estão com frio, né? A fome também, né? Quando a gente tá, tudo isso quando a gente está encarnado, estou fazendo uma comparação. Quando a gente está com fome, às vezes a gente vai se irritando, vai tendo a irritabilidade, e aí vem para fora, né, essa irritabilidade, vem essa condição interior nossa. Por quê? Porque a gente verdadeiramente, a gente não é aquela doçura. A gente é dócil enquanto está tudo, né, equalizado, está tudo em ordem. Agora, é o que ele coloca aqui para nós, né? Mas que mordem a menor contrariedade. Então, qualquer coisa que saia, né, daquilo que a gente está esperando, a gente começa
né, a morder, a gente mostra os espinhos que nós possuímos, né? Então é assim que funciona. Mas a gente tem a bênção de ter os ensinamentos trazidos por Jesus e que foram ampliados para nossa visão através da doutrina espírita, para que a gente possa olhar para essas situações da forma correta, aonde a gente aprende a contar até 10 quando acontecem algumas coisas, ao invés de primeiro morder. Até uma hora que a gente não vai precisar nem contar, né? Vai ser algo natural a gente compreender. Se está calor demais, é porque é necessário que esteja calor demais. Se está frio demais, é necessário que esteja frio demais. Mas a gente pode olhar para o frio e para o calor em excesso para nós e entender que nós temos recursos no nosso entorno, e às vezes recursos até, né, posses financeiras, recursos materiais de um modo geral, para abrandar calor ou frio. Tá? Então a gente não usa os recursos, a gente vai para onde? A primeira coisa é ir para o desequilíbrio, ao invés de ir para a inteligência e ver assim, ó, que recurso que eu tenho para resolver esse estímulo que está sendo trazido para mim. Estou com fome? Eu vou me mexer e vou fazer alguma coisa para eu comer. Simples assim. Estou com frio? Vou pegar um agasalho. Estou com calor? Ligo um ar-condicionado, que nem aqui eu estou com calor agora. Eu estou com um leque na mão, me abanando. O calor passa, né? Agora, se a gente der vazão aos instintos, que é o que a gente faz, a gente vai se afastando da inteligência e a gente age que nem uma criatura, né, selvagem, e acaba mordendo. Esse morder nosso talvez não seja o morder com os dentes, mas é a palavra de baixo calão, é a cara fechada, é um monte de representações físicas que nós acabamos por fazer, que mostram que nós não somos nem afáveis e nem dóceis, que dirá então pacíficos, porque se a gente não tiver essas construções, a gente obviamente não vai trafegar para esse próximo estágio. Então, se a gente começa a ter o Evangelho na nossa vida e começa realmente a usar a inteligência, esses estímulos aos nossos instintos, eles começam a ficar mais distantes. E aí a gente vê o nosso progresso espiritual, porque os estímulos, eles começam a ser mais elaborados. E quando os estímulos são mais elaborados, a gente pode concluir que nós estamos num processo de progressão, porque nós já temos um certo grau de uso da inteligência, aonde esses estímulos instintivos, eles pertencendo ao homem velho, eles estão cada vez mais distantes da minha realidade como espírito. E aí a gente começa a virar o jogo, e aí a gente começa a realmente espiritualizar a nossa existência, porque é isso que Deus espera de todos nós. E é por isso que a gente vive nos dias de hoje num mundo onde o progresso material ele se estabeleceu, onde a gente tem recursos materiais que eu fico às vezes comparando, a minha própria história como espírito encarnado, e nessas 5 décadas de encarnação, eu vejo que a gente saiu, eu, por exemplo, saí de uma situação onde a gente contava as folhas de papel, porque era algo muito caro para você comprar um conjunto de lápis de cor de 24 ou de 36 era algo assim que era um luxo enorme, Lembro até hoje quando a gente teve condição de comprar o de 24, porque normalmente era aquele de 12, e tomava o cuidado para não quebrar a ponta, para aquilo durar bastante tempo. Mas a gente vê que tudo progrediu, o acesso
as coisas materiais, elas são muito maiores, né? Tem o seu custo, obviamente, né? Nós não estamos dizendo contra nada disso, mas a gente tem que entender que é um processo muito mais acessível do que se a gente olha há 4, 5 décadas atrás. Então é uma outra realidade, é uma realidade que deveria estar abrandando cada vez mais e nos tornando cada vez mais dóceis, porque aí a gente pode ver a bondade de Deus. Mas o que a gente infelizmente tem feito é olhado para tudo isso e desejado possuir cada vez mais, às vezes até o supérfluo e desnecessário, e quantas coisas que a gente não desperdiça, quantas coisas que a gente não toma o cuidado devido. E isso tudo vai nos afastando desse processo inteligente, né? Porque desperdício, todo esse conjunto de coisas que a gente vive como espírito e observa, são estímulos para ver quem eu sou verdadeiramente, que tipo de criatura que eu sou, né? Espiritualmente falando. Se eu sou uma criatura que age de tal forma, né? Da forma A, da forma B, como que eu ajo frente aos estímulos, quais são os meus pensamentos recorrentes e característicos, né? Quanta coisa que hoje a gente pode ter acesso e ser esclarecido que a gente não teria algum tempo atrás, né? Eu estou vivenciando uma situação hoje mesmo, né? Agora há pouco, né? Uma situação onde eu preciso ensinar uma pessoa a ela pingar o colírio. E aí eu fui procurar na internet, porque assim, eu pingo mais, obviamente, né? Sempre tem, e hoje tudo tem na internet, né? A gente está parecendo que nem americano, né? Americano, ele pesquisa tudo para tudo. E isso eu acho muito interessante, que é muito bom isso, né? E aí eu fui procurar na internet e aí peguei uma oftalmologista que ela ensina qual a melhor forma de você fazer isso para que você não encoste colírio, para que você aproveite verdadeiramente. E a gente vê, né? Então o recurso para a gente poder se desenvolver, ele hoje é farto, né? Até isso hoje é farto. Então a gente tem que entender que nós estamos num novo momento, mas não adianta a gente se rebelar, né? A gente tem que continuar afável e dócil, porque os estímulos eles vão cada vez mais se intensificando, mas os recursos ao nosso lado, eles são muito maiores do que antigamente, por exemplo, a gente teria, né? Então a gente saber olhar para isso, para que a gente se desenvolva cada vez mais e não se perca nos estímulos.